Na nossa aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre as fontes de energias alternativas, tá? Que são aquelas que ainda são pouco usadas, mas que estão surgindo com alternativas para substituir as fontes convencionais, que são as mais usadas. Uma coisa a se falar sobre as fontes de energias alternativas é que a maioria delas, ou quase a totalidade delas, são fontes renováveis, por isso são boas alternativas, tá? Além de serem renováveis, também elas são energias que causam menos impacto ambiental do que as fontes convencionais, como o petróleo, o carvão, né, a energia nuclear, que são fontes um tanto quanto poluidoras, tá? E que essas fontes alternativas buscam diminuir esses impactos, principalmente com relação ao aquecimento global, tá? E uma das fontes alternativas que não está encontrada aqui, que eu não irei falar, a hidrelétrica, a energia hidrelétrica é uma fonte alternativa também, tá? Mas como eu já falei sobre a energia hidrelétrica lá nas usinas de eletricidade no vídeo anterior, então não irei falar da fonte hidrelétrica, mas o uso da força da água também é uma energia alternativa, tá? Também é uma energia alternativa e que é muito usada, inclusive no Brasil, a ponto de ser considerada até convencional do ponto de vista da matriz energética, tá? Então nós vamos falar hoje sobre as fontes de energia alternativas, ok? Então vamos começar. A primeira que eu venho dizer a vocês, talvez seja a fonte master de energia do nosso planeta, tá? Que é a energia solar, né? O próprio nome entrega que é a energia que vem do nosso rastro-rei, do Sol, tá? Que é a fonte primária do planeta Terra. Porque se nós pararmos para pensar, até os combustíveis fósseis, que são oriundos de seres vivos que foram no passado soterrados, né, nas bacias, formando as bacias sedimentares, como algas, plânctons, árvores, e o carvão mineral também. Esses seres vivos, há milhões e milhões de anos atrás, para sua existência necessitou em algum momento da energia que vinha do Sol. Vamos lembrar que numa cadeia alimentar nós temos o princípio básico da energia é a solar, por meio dos vegetais que fazem a fotossíntese. E aí vai vir um animal que vai comer aquele vegetal e assim sucessivamente formando o que a gente chama de cadeia alimentar. Tá? Então a base energética do planeta Terra é a energia solar. Tá? Então os combustíveis fósseis, as fontes do passado, também vieram do Sol. Então o Sol é a nossa fonte de energia master, primária. Tá? Basicamente o ciclo da água é movimentado pela energia solar. Então a energia solar é importantíssima, não só para a nossa sobrevivência, como também para a nossa matriz energética. E recentemente ela vem ocupando pesquisas com o intuito de buscar uma maior utilização dessa energia solar para fins, né, mais produtivos, tá? Porque o Sol ele é uma fonte inesgotável de energia, apesar de ser uma estrela que a gente sabe, quem estuda em ciência mais profundamente e física sabe que toda estrela um dia tem um fim. Mas o fim do Sol daqui a bilhões e bilhões de anos, talvez nós nem estaremos aqui para presenciá-lo. Tá? Então a energia solar é a nossa fonte primária de energia e é dela que nós vamos falar primeiro. Bem, a energia solar então, como eu já disse, é a principal fonte do nosso planeta. É uma fonte renovável do ponto de vista humano e não poluidora, porque assim, ela é inesgotável do ponto de vista do ser humano, tá? E dos animais, da vida no planeta. Tem um grande potencial energético. Olha só para grau de comparação. O Sol produz por ano 2.000 vezes mais energia que todas as usinas elétricas do mundo juntas em um ano. Tá? Então, se nós conseguíssemos converter a energia que vem do Sol em eletricidade, nós produziríamos 2.000 vezes mais eletricidade que todas as usinas elétricas do planeta, seja ela nuclear, hidrelétrica ou termoelétrica. Tá? Ainda é pouco utilizada, porque ela tem uma grande dificuldade de armazenamento, tá? Mas isso tem mudado, principalmente com a questão de jogar
a produção para as próprias redes elétricas existentes, tá? É uma tendência real agora e tem muitas empresas, inclusive, já investindo no Brasil, muitas empresas no Brasil buscando essa forma de negócio, mas ainda é muito caro, nem todas as famílias têm condições de ter, né, a produção elétrica em casa, porque é muito cara, mas isso vai baratear com o tempo, sendo muito utilizado, mas principalmente para aquecimento interno, tá? Mas hoje temos uma tendência de produção elétrica também a partir da energia solar. O Brasil possui grandes possibilidades de uso dessa fonte, porque o Brasil, como é um país tropical, é um país com grande exposição ao sol durante o ano inteiro. A gente não tem períodos de invernos rigorosos onde o sol, nem períodos em que o sol está escondido como os países nórdicos ou mais ao sul do planeta. Então o Brasil tem exposição solar e tem um grande território com exposição solar. Então nós teríamos capacidade muito grande de produção de energia de base solar e uma produção de eletricidade, tá? Essa questão do armazenamento está sendo solucionada, como eu já disse, pela questão de usar produção e jogar na rede. Vamos ver aqui exemplos de uso da energia solar, tá? Aqui tem um gráfico que mostra, na verdade é um esquema, que mostra todos os recursos que ainda nós temos no planeta fósseis ou não renováveis, tá? Ou radioativos, Miranda. Então, cada quadradinho desse equivale à quantidade de reservas dessas fontes energéticas, do carvão, gás natural, perdão, do petróleo, do carvão e do urânio. Esse quadrado representa o consumo mundial em um ano. E esse quadrado amarelo, ele representa a irradiação solar em um ano, ou seja, em um ano o Sol disponibiliza energia na Terra que supre todas as reservas e muito o consumo de energia mundial. Então o Sol é a fonte do futuro, tá? É a fonte a ser estudada e criar novas tecnologias para absorver mais essa energia. Aqui vocês veem dois exemplos, né, de uso da energia solar. Aqui nós temos espelhos solares que convertem energia em eletricidade e aqui boiler solares que absorvem apenas o calor do sol, inclusive um mecanismo simples que absorve o calor do sol para esquentar a água. Aqui o sistema é o seguinte: o sol bate nessas placas, tá? Existem canos que passam aqui, né, que a gente chama de serpentina. A água fria desce e preenche esses canos. De acordo com que ela vai esquentando, ela vai ficando mais leve, vai subindo e sendo jogada aqui automaticamente, sem uso mecânico, sem bombeamento nem nada. Isso é naturalmente, tá? A água mais quente é mais leve, então ela sobe. E assim vai empurrando. Com o dia passando, você tem um aquecimento desse boiler que vai conservar esse calor. E você vai usar no chuveiro, economizando a eletricidade do chuveiro, por exemplo, tá? E aqui esses dois espelhos convertem a luz em eletricidade. Um ponto importante a se falar é o seguinte: não há necessidade, para se produzir eletricidade a partir do sol, não há necessidade de ter sol quente, basta ter luz. Tanto é que essas células são chamadas de células fotovoltaicas, basta ter luminosidade. Aqui não, no aquecimento da água sim, eu preciso ter sol quente para que ocorra, mas aqui não, basta ter luz. Nossa segunda fonte alternativa é a energia eólica. Esse esqueminha mostra muito bem de que energia eu estou falando, que é a energia que vem do vento, né? E hoje em dia está se tornando cada vez mais comum a gente ver esses grandes ventiladores, né? A gente chama na verdade de aerogeradores, tá? Por aí, né? Não é comum no estado do Rio, mas assim, nas regiões do Nordeste é muito comum parques de aerogeradores para produção, que são chamados parques eólicos, para conversão da energia do vento em eletricidade. O princípio da produção de energia elétrica pela força do vento é o mesmo das usinas, tá? Só que o que acontece? Lembra que na usina a gente tinha uma turbina que girava um gerador e convertia o movimento em eletricidade. A ideia é a mesma no aerogerador. Você tem uma hélice, né? Lembra nossos cataventos que a gente brinca quando criança? Pelo menos eu brincava muito de fazer catavento. E esse catavento gira, né? Nele girar, ele é a turbina,
tá? As hélices que giram é que faz o papel da turbina na usina. E esse movimento do catavento, né, do aerogerador, gira um eixo que está ligado a um gerador, que vai converter este movimento em eletricidade, que será encaminhado para a rede elétrica e vai chegar na sua casa. Tá? Então, eu tenho o giro, né? Esse giro é uma energia mecânica que é convertido por um gerador em eletricidade, que vai chegar na casa de vocês. Tá? Agora, existem problemas na geração eólica. Tá? Primeiramente, vamos aqui só o nosso resumo clássico, né? É produzida a partir da força do vento, né? Sendo uma fonte renovável, tá? Um pré-requisito, isso é importante falar, para se produzir eletricidade e construir esses aerogeradores, só é possível em locais que eu tenho ventos com velocidades constantes, ou seja, sem mudança brusca de direção. Se você tem um vento muito forte ou muito fraco, a hélice para, já é pré-programado para parar. Então, para que eu possa ter um local apropriado para produzir eletricidade a partir da força do vento, eu tenho que ser um local com velocidade constante. E não é todo lugar que nós temos esses ventos constantes. Geralmente as regiões litorâneas são áreas mais comuns para a produção de energia a partir da força do vento. Tá? Outra coisa que é importante, algumas pessoas dizem que causa poluição visual. Isso do ponto de vista de cada um. Tá? Eles costumam também causar alguns problemas mínimos na migração de pássaros, eles causam impacto. Certo? Produzem ruídos de baixa frequência que podem causar interferência em celulares ou sinais de TV. Mas assim, os benefícios são muito maiores do que os impactos. Tá? E aqui a gente vai ver uma foto, né, da energia de parques eólicos, né, que você tem um parque eólico, pode ver, como eu disse a vocês, como a gente tem a questão das brisas, esses aerogeradores giram constantemente, sem muita oscilação. Por isso que é muito comum. A região nordeste do Brasil hoje é a região que mais recebe investimento nesses aerogeradores. Tá? Inclusive, recentemente, a região nordeste teve um período do ano, se eu não me engano, 2020, no início de 2020, que foi totalmente abastecida apenas pela energia eólica. Tá? Não precisou de energia de usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Tá? A região inteira foi iluminada naquele período por energia eólica e a tendência é de crescimento. Vamos para a próxima fonte, né? Nossa próxima fonte é uma fonte que o Brasil também é um grande pioneiro, que é a biomassa. Tá? O que é a biomassa? Bio vem de vida. Tá? Então a biomassa são fontes energéticas produzidas a partir de seres vivos, seja ele microscópio, seja ele planta, animal, tá? Ou vegetal. Tá? Então, a biomassa refere-se a toda a fonte de energia produzida a partir de seres vivos. Toda forma de energia que vem de ser vivo é chamada de biomassa. Tá? São fontes de energia renováveis que você pode utilizar e reproduzir, né? Ou produzir novamente, certo? E consideradas limpas, porque geralmente os seres vivos que são base para essa produção causam pouco impacto, porque a queima dessa energia libera carbono que já foi absorvido da própria atmosfera. Então, assim, é como se fosse o impacto aliviado pelo benefício. Tá? Vamos lá? A primeira fonte de biomassa que a gente vai ver é o biogás, que eu gosto de manter essa foto aí, que o biogás ele é inclusive uma alternativa para a questão do lixo, tá, residencial, que a gente vai falar daqui a pouco o que é o biogás, mas ele seria uma grande alternativa para que nós diminuíssemos ou até mesmo zerássemos os impactos provocados pelo lixo. Tá? Mas vamos entender o que é o biogás. Tá? Então aqui tem uma imagem que eu baixei, ela vai estar em inglês, mas assim, apesar que essa está em português, é a outra que está em inglês. Tá? O que é o biogás? Aqui a gente está vendo o que a gente chama de biodigestor. Tá? Biodigestor. No biodigestor, hoje em dia, inclusive, existem frigoríficos, né, que produzem seus próprios animais, como a sadia, perdigão,
que em suas fazendas eles têm biodigestores para a produção de biogás, tá? Então eles pegam os dejetos de porcos, de frango e jogam nessa grande caixa enterrada, tá? E aqui em cima tem um balão, né? Geralmente é uma lona, né? Tem que ser flexível, né? E o que acontece? Esse material, restos de fezes de animais, inclusive pode ser restos de fezes humanas também, cascas, tudo que for lixo orgânico, até lixo de banheiro, é jogado dentro dessa caixa. E aqui ele passa por um processo de fermentação provocado pelos micro-organismos naturais, tá? Que estão existentes na própria natureza. E nesse processo, esses micro-organismos se alimentam desse lixo e neste processo de fermentação liberam esse gás chamado CH4, que misturado com dióxido de carbono é chamado de metano, tá? E aí o que acontece? Esse metano, ele pega fogo, tá? E aí eles canalizam este gás, certo? Este gás, e levam esse gás para aquecer inclusive os próprios frangos, ou para as fazendas, ou para a cozinha dessa casa, porque quando ele queima ele não tem cheiro, tá? Então a forma de diminuir queima de petróleo, queima de gás natural, gás de cozinha, certo? E com o tempo, depois que as bactérias agem sobre esse material, daqui a um tempo ele pode ser retirado e usado como biofertilizante, tá? Porque ele foi fermentado, inclusive não tem muito cheiro, certo? Ou seja, seria uma forma de eu tratar, por exemplo, o esgoto das grandes cidades, construindo grandes biodigestores, que produziriam gás, que eu poderia inclusive tocar usinas termoelétricas para produzir eletricidade, mas como também eu poderia aquecer, eu poderia gerar gás, canalizar gás para as casas e tudo mais. Ou seja, seria uma alternativa para o lixo, certo? Então isso aqui é um biodigestor. Eu jogo o dejeto, ele fermenta, produz o gás, esse gás é canalizado e pode ser utilizado, tá? Aí tem um outro esquema que é o próximo que eu falei. Então, esse esquema que eu falei com vocês, né, que mostra, né, esse esquema é basicamente conclusivo, tá? Que é um ciclo, né? Eu pego os dejetos, trato esses dejetos, utilizo como fertilizante e a produção deste gás eu posso utilizar na cozinha, como iluminação, aquecimento e até mesmo para produção elétrica, certo? E eu posso no futuro aqui, ó, voltar, né, a ter um ciclo, seria um ciclo biologicamente correto, certo? Que não causaria impacto ambiental. Então o biogás é uma alternativa ainda, está em estudo e pode ser aprimorado, mas é muito antiga já, né, na sociedade, mas infelizmente até hoje não recebeu grandes investimentos. Continuando então a nossa nós iremos agora ver outra questão da biomassa, que é o etanol, né? Que é o combustível feito a partir, tá? A partir de plantas que têm grande teor de açúcar em sua composição. No Brasil, que tem um projeto de etanol muito avançado, inclusive em escala industrial, né? Ainda precisa ser aperfeiçoado, nós utilizamos o etanol vindo da cana de açúcar, tá? E essa questão, a gente às vezes acha que todo etanol é feito de cana-de-açúcar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem etanol de milho, tá? Como eu também posso fazer etanol de beterraba, eu posso fazer etanol de qualquer planta que produz açúcar, tá? Mas o nosso etanol, o etanol brasileiro, é aquele que traz maior produtividade e um custo mais baixo, devido ao teor de açúcar da cana e por ela ser líquida. Tá? No Brasil, popularmente é conhecido como álcool, né? Famoso aí agora a questão da pandemia, o álcool foi muito famoso, certo? Mas ele pode ser produzido por várias plantas, como eu já disse, beterraba, milho, batata, girassol, etc. Sendo por si uma fonte renovável, porque basta eu plantar novamente essas plantas. Ele polui menos que os derivados de petróleo, porque aquilo que eu já falei é a troca. Quando você queima o álcool no seu carro, você libera o CO2 que a planta absorveu, então você fica no 0 a 0. Há limites, devido principalmente à questão ligada à questão da matriz alimentar do planeta, né? Porque você precisa de solo para plantar e às vezes você deixa de plantar alimento para plantar
cana e para fazer álcool. Então é uma questão muito complexa às vezes. Mas o Brasil, por exemplo, tem solo bastante que não produz nada que pode produzir. E também nem todo o país dá para produzir plantas para produzir álcool, porque precisa de solos férteis, né? Clima adequado, tá? Então, ou seja, nem todo mundo é capaz de produzir. E nisso nosso país está muito avançado e pode melhorar ainda mais, tá? Nossa produção iniciou em 1970 e hoje nós somos os pioneiros, né, na questão principalmente dos carros flex. Os primeiros carros flex surgiram no Brasil, apesar de serem feitos por matrizes, né, filiais de matrizes internacionais. As montadoras montaram aqui o protótipo do primeiro carro flex, tá, que hoje já é comum todo carro sair flex no Brasil. Continuando, aí a gente vê aqui imagens, né, que o álcool pode ser de cana, mas também ele pode ser de milho, de outras plantas que têm açúcar na sua composição, tá? Continuando então nessa aula, né, e outra fonte de biomassa são os óleos vegetais, né, que são extraídos a partir de plantas oleaginosas, que são plantas que possuem muito óleo, né, na sua composição. O Brasil é pioneiro também nessa tecnologia, porque as oleaginosas, elas substituem principalmente o diesel, querosene e gasolina de aviação, tá? Apesar principalmente o diesel, do campo do diesel, ter mais já uma substituição, querosene ainda e gasolina ainda de aviação não estão sendo substituídos, tá? Mas essas plantas, esses óleos, eles pegam fogo, então eles têm um alto teor calorífico, né? Até mais do que o próprio álcool. Tá? Então no Brasil existe um projeto de biodiesel já muito avançado, já que nós estamos chegando quase na segunda década já de uso do biodiesel, né? Que no Brasil inclusive é conhecido como HBio, que é o melhor biodiesel, certo? E desenvolvido pela Petrobras, e que é feito a partir de plantas oleaginosas, tá? E assim, nós temos aqui, por exemplo, uma lista de plantas que podem se produzir biodiesel, tá? Mamona, que é muito usada, tá? Mas no Brasil hoje a tendência é o uso da soja, como o Brasil já tem uma estrutura de plantação de soja, né, em escala global, inclusive grande exportador de soja, tá? O biodiesel vem principalmente da soja no Brasil, mas qualquer planta dessa eu posso produzir biodiesel, inclusive de gordura animal, tá? Vamos continuar, tá? Como também eu posso fazer de girassol, como essa foto aqui. Então, essas plantas oleaginosas, elas são capazes de gerar um combustível limpo, certo? Que vai ter os mesmos problemas do álcool, do etanol com relação a solo, tá? E que vão substituir o diesel, que aliás é um grande problema ambiental do ponto de vista da poluição atmosférica, né? Porque os caminhões, como o Brasil predomina o transporte rodoviário, grande parte da poluição do país vem dos caminhões, que usam basicamente diesel, tá? Continuando então nossa aula. Outra fonte alternativa, inclusive que ainda está em início e é muito cara ainda, por isso principalmente fica em pesquisa, são a fonte a partir do hidrogênio, que basicamente é uma fonte energética que vem da água, de um processo químico de separação do hidrogênio do oxigênio e que depois provoca de novo essa junção, né, nas células de combustível e produz eletricidade e os carros andam, tá? Vamos entender como que funciona a questão do hidrogênio. Então, o que acontece? Eu faço a partir de catalisadores, eu faço a separação do hidrogênio, certo? E aí eu crio células de combustível. Esse hidrogênio separado, ele entra no ánodo, certo? Que a gente chama de um ánodo, vai provocar o quê? A separação de um elétron do hidrogênio. E esse elétron vai produzir eletricidade e na saída ele será catalisado com oxigênio para ser liberado na forma de água. Ou seja, o uso do hidrogênio basicamente não polui, porém ainda é algo muito, muito caro, tá? Não se conseguiu baratear os carros de hidrogênio, talvez ele nem será futuramente usado como forma de combustível, tá? Mas assim, é uma fonte de energia que é feita a partir da água, tá? Ele não polui, ele é renovável, porque é o material mais abundante no universo, certo? Mas ainda as pesquisas estão no início, então ele é uma fonte que a gente tem que conhecer, mas que ainda
não está em escala industrial para ser utilizado. É uma fonte alternativa em pesquisa. Como a gente está vendo aqui os carros, exemplo de carros, e aqui um ônibus feito, né, a partir de hidrogênio. Aquilo que eu falei com vocês, ó, entra o hidrogênio, ele passa por esse ánodo, que vai fazer a junção com o oxigênio e produzir a eletricidade. Tá? Vai produzir a carga elétrica nesse processo. Mas é uma fonte ainda muito cara. Tá? Vamos lá. Continuando a nossa aula. A energia das marés, né, e ondas, tá? Que é uma fonte de energia a partir dos movimentos que ocorrem no oceano. Tá? Vamos entender, né? A energia das marés é aquela energia do sobe e desce diário das marés, né? Que é provocado pela Lua, pelo Sol e tudo mais. Aquela junção de astros que provoca a subida e descidas do mar. E as ondas são aquele movimento de onda que existe constantemente no oceano, hora mais, hora menos, que é provocado tanto pelo movimento de rotação da Terra, como também pelos ventos que tocam a superfície dos oceanos. Tá? E tem várias formas da gente absorver e transformar este movimento em eletricidade. Tá? Então a gente vai ver alguns aqui. Aqui eu tenho à minha esquerda uma forma de utilizar a energia das marés. Então o que acontece? A maré sobe, a água é represada, certo? E em determinado momento eu abro esse represamento, ela passa por uma turbina, gira essa turbina e transforma esse movimento em eletricidade. Essa é uma forma de usar a energia das marés. E aqui eu tenho várias hélices instaladas no fundo dos oceanos, não na área mais profunda, que pega o movimento do oceano, né? No caso a onda quebra lá em cima, mas embaixo aquela onda, o movimento ocorre também. E aí funciona como se fosse o vento na energia eólica. Gira, que vai gerar uma turbina, que vai gerar um gerador e transformar em eletricidade. Tá? Então são formas de produzir energia elétrica a partir das marés e das ondas. E aqui eu ainda tenho uma outra usina de onda, né? Que é esse processo aqui, ó, esses dois braços aqui, que a onda vai batendo, ele vai levantando esse movimento, certo? E esse movimento provocará um movimento em um gerador aqui, que transformará este movimento em eletricidade também, tá? Então é uma forma de aproveitar a energia das marés e das ondas, que também é outra fonte renovável, porque esse é um movimento constante da natureza. E por fim, chegamos na energia geotérmica, que já tem um complicador que nem em todo lugar a gente vai ter energia geotérmica. A energia geotérmica é aquela que usa o calor do interior do planeta Terra, e é muito comum de ser usada nos países que têm atividade vulcânica, né? São aqueles países que ficam próximos às regiões de encontro de placa tectônica, né? Onde eu tenho o magma ali muito próximo, e isso provoca um aquecimento da região. Tá? Então, a energia geotérmica, como você já disse, é uma fonte que vem do interior do planeta Terra. Só pode ser usada em lugares com atividade vulcânica e no mundo já é usada para aquecimento interno de casas e para produção de energia elétrica, tá? No esquema das termoelétricas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, certo? Então, primeiramente, aquecimento de casa. Já é utilizado no mundo inteiro, gente. Olha só, na Itália já se utiliza, na Hungria já se utiliza, né? A Islândia já utiliza energia geotérmica para aquecimento doméstico. Na Califórnia a gente possui a maior central geotérmica do mundo para produção de eletricidade. Em Portugal, na Ilha de Açores, já se utiliza, tá? E é uma fonte renovável e não poluente, tá? Porque utiliza o calor da terra, não se queima nada para a produção. E aqui é aquecimento de casas. Como que acontece? Injeta-se água, essa água vai passando no subsolo, que é aquecido pelo magma que está muito próximo, e essa água entra fria e sai quente. E aí essa água vai circulando pela casa, principalmente em lugares com inverno muito rigoroso, essas serpentinas são espalhadas pela casa e esquentam a casa, tá? Em dias frios. Tá? Como também eu posso usar essa água no banho, como usar essa água nas torneiras e tudo mais. Então é uma forma de eu usar energia geotérmica. E para a produção elétrica, eu já tenho inclusive usinas geotérmicas também. É o mesmo esquema da termoelétrica, só que aqui eu não tenho queima de combustível nenhum.
O que acontece? Eu crio uma circulação da água que chega ao subsolo, que está próximo ao magma aqui. Essa água vai circulando, esquentando a água que está nessa caldeira. Essa água vira vapor, esse vapor é canalizado, bate na turbina, essa turbina gira. Esse vapor é condensado, né, e volta para o sistema de novo. E essa turbina é ligada a um gerador, que vai girar, vai produzir eletricidade. Aqui você tem aqui, basicamente, é só para acumular o vapor e voltar a ser água de novo. Mas aí eu tenho aqui o que? O gerador produz eletricidade e chega nas casas da gente. Mesmo esquema da termoelétrica, porém sem queima, só usando o calor interno da Terra. Tá ok? Isso é só para repetir, é a energia do interior da Terra que só dá para ser usada em locais que eu tenho atividade vulcânica. Tá ok? Um grande abraço a todos e até mais.